Muito bem, esperem um pouquinho. E aí, Diogo? Agora sim, oficialmente, boa Agora noite conseguimos. a todos. Boa noite. Boa noite. E são os guerreiros, já temos 8 guerreiros mesmo com problemas tecnológicos, né? O que mostra que teremos quórum. Então tá, pessoal, agradecer de novo a presença de todos aqui em mais um domingo com a gente, falando sobre vários assuntos trabalhistas, nesse ainda em especial, com a super ideia do Maurício de falar sobre diversidade e inclusão nas relações de trabalho, que é um assunto tão importante, né? E eu dizia antes de entrar aqui para o Maurício que pese eu tenha achado muito conteúdo que fale sobre isso na forma da sociedade, pouco se fala nas relações de trabalho, né? O que mostra que é uma preocupação bastante urgente de enfrentar, e me parece que nada mais justo do que no nosso curso, que se propõe a trazer coisas diferentes, a gente enfrentar, né, Maurício? Acho que sim. Boa noite a todos. Obrigado, Andressa, por mais essa parceria e oportunidade. Cumprimentar a todos aqui que estão. Vejo aqui a Mariane, que trabalha comigo, os colegas, o doutor Rafael, de São Leopoldo, um amigo também que defende essa causa, que luta por essa causa, da diversidade e da inclusão, sobretudo das pessoas com deficiência. E o mais importante, agradecer ao Diogo também pelo apoio. Acho que o mais importante aqui, Andressa, é a gente conseguir, primeiro, definir o que esse tema ele abrange. Tá? Primeiro, dizer para todos que estão nos assistindo que essa disciplina, diversidade e inclusão nas relações de trabalho, esse título, ele é exatamente o título, o nome da disciplina que eu ministro no mestrado profissional da Unicinos, uma disciplina optativa que no início do ano eu ofereci e, felizmente, tem bastante procura e nós já vamos para a terceira edição, no primeiro semestre de 2026, falando sobre esse tema. E, na verdade, embora o objeto do tema seja muito antigo, o tema ainda é recente. E por que ele é recente? Ele é recente porque o Brasil engatinha em matéria de diversidade e inclusão. Eu sempre arrisco a dizer, e obviamente que é uma defesa minha, que o Brasil é um dos países menos inclusivos no mundo. E os dados e a nossa experiência mostram isso. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é que para a gente falar, para pré-compreender o tema diversidade e inclusão nas relações de trabalho, a gente tem que fazer um pacto que rompa com a mediocridade. Quem não estiver disposto a cortar aquela ideia, aquela ligação, um pensamento de que tudo é mimimi, de que as pessoas são cada vez mais mimizentas, que nós estamos numa geração que se ofende com tudo e que eu não posso falar nada e que eu tenho que ser politicamente correto, nós não vamos conseguir entender o tema. Se nós não nos libertarmos desse mindset antigo, nós não vamos nos libertar do tema. Todos têm direito à sua opinião, eu respeito a todos, mas o ponto mais importante aqui é a gente romper com pensamentos que não têm mais espaço nos dias de hoje. E se alguém me perguntar, então, Maurício, na tua opinião, para iniciarmos um debate a respeito desse tema, uma análise desse tema, eu tenho que entender praticamente, então, que eu tenho que ser politicamente correto, ou que tu és a favor do politicamente correto. Vamos dizer que didaticamente, sim, eu sou, mas eu trocaria o politicamente correto, certo, por régua alta. A régua da dignidade ser mais alta para esses temas. Se a gente conseguir elevar essa régua, Andressa, a gente vai conseguir entender algumas coisas. E eu vou começar aqui com um exemplo, a gente vai bater um papo sobre esse tema, mas eu vou começar com um exemplo. Ontem, o treinador do Internacional, depois do empate em 2-2 do Internacional com o Bahia, deu uma entrevista junto com seu filho, que é seu assistente técnico, deu uma entrevista e lá pelas tantas ele disse a seguinte frase. Ele é argentino e ele, então, em espanhol, disse a seguinte frase.
Aqui no clube eu cuido de meninos. Os jogadores são meninos, não podem ser meninas. Logo no final da noite, essa frase repercutiu muito mal. E hoje pela manhã, quando eu começo a olhar os sites e páginas no YouTube sobre futebol, há uma divisão muito grande, mas a maioria das pessoas se manifesta dizendo que o público é mimizento. E o que mais me espanta, Andressa, é que vinculam o mimizento com a esquerda. E aí as pessoas perdem completamente a noção da análise. De novo, eu respeito o que cada um fala, mas aí começam a dizer o seguinte: isso é coisa da esquerda, isso é coisa de mimimi. Aí tem pessoas que dizem, faz o L. E aí o assunto, que tem que ter um foco diferente, ele precisa ser analisado de uma outra forma. Aí alguém já deve estar se perguntando na live, mas Maurício, a live é sobre diversidade e inclusão. Isso envolve o direito da mulher. Vamos lá. Eu defendo. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de pessoas trans, pessoas com deficiência, negros e também mulheres, porque as mulheres são as mais discriminadas no mercado de trabalho, as mulheres são as maiores vítimas de assédio moral e de assédio sexual. E não é aqui Maurício que está trazendo elucubrações da sua cabeça. Isso são dados estatísticos. E, portanto, se eu quero uma sociedade diversa, eu preciso respeitar também as diferenças em relação à mulher, porque a mulher também tem as diferenças que precisam ser respeitadas. Sobre a fala do nosso respeitoso treinador, que é adversário, sou gremista, mas a Andressa é colorada, mas sobre o treinador do time da Andressa, eu acho o seguinte, ele não quis ofender as mulheres. Eu tenho certeza que não. Ele quis dizer que ali ele tem homens e que esses homens têm que reagir dentro de campo. Tudo bem, eu tenho que analisar sobre a linguagem, sob o ponto de vista do futebol. Mas eu não posso esquecer, a frase foi infeliz. E é aí que eu quero chegar para entrar no tema diversidade e inclusão. A frase foi infeliz. Eu não preciso dizer que o grupo não é de meninas. E depois eu vou resgatar isso, Andressa, quando a gente começar, então, a falar efetivamente na questão das relações de trabalho. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre isso é a gente se divorciar de algumas coisas, se despir de velhas roupas que não cabem mais para análise desse tema. Quem não está disposto a isso, está tudo certo. Quem não pensa dessa maneira, está tudo certo. Porém, não vai conseguir compreender efetivamente qual é o significado do tema. Não, e assim, eu tava lendo algumas coisas também pra gente conversar. O Maurício sabe que definitivamente há muito tempo eu quero conhecer mais esse assunto, mas por razões de linhas de pesquisa a gente acaba não conseguindo se aprofundar em tudo, mas pelo muito que eu convivo com o Maurício, inevitavelmente a gente aprende. E nessas frases infelizes, a gente percebe que muitas pessoas falam frases sem querer. E quando eu estava lendo sobre isso, frases que a gente cansa de ouvir, várias frases preconceituosas, palavras preconceituosas, a ideia do capacitismo também. E aí o Ministério Público do Trabalho bate muito forte nisso como uma frente. E aí, no próprio site do Ministério Público do Trabalho, tem uma cartilha que fala sobre isso. E na cartilha que fala sobre isso, eles trazem expressões capacitistas que muitas vezes as pessoas falam. E são absurdos, né? Até a ideia, pois é, viu, deu certo apesar disso, apesar de ter certa deficiência, apesar de ter certa coisa. Isso mesmo. Que é um absurdo completo. E aí, falando de mercado de trabalho, eu não tenho como não puxar para a questão previdenciária. E aí, eu pensando nisso, na live, inclusive, a gente sabe que existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, o que mostra que a própria Previdência Social estimula essa inclusão no mercado de trabalho. E não só a ideia até do BPC, existe o BPC, inclusive, para fins de entrada no mercado de trabalho e pagamento de uma parcela ainda enquanto atividade remunerada. Então, assim, me parece que o Estado brasileiro, em que pese ainda fomente a entrada no mercado de trabalho, existe muito preconceito dentro dessa ideia, o que é um absurdo. E eu comentava com as minhas turmas na semana passada a ideia das cotas. A gente tem que cumprir cota, deveria ser algo obrigatório, nem deveria ter esse estigma por trás disso,
né? A ideia da cota, a ideia da diferenciação. Então, a gente tem que pensar não só para a ideia do mercado de trabalho, mas a mudança de mentalidade das pessoas. E aí vem muito a questão do ensino médio, inclusive, ensinando as crianças efetivamente a trazer essa diferenciação e preparando, porque até os professores não são preparados, né, Maurício? A gente que dá aula em ensino superior, não são. poucos se preocupam com incluir. E Não parece são. que esse é o problema. Partindo do que tu disseste aqui, Andressa, para os nossos participantes, eu acho que a gente pode colocar um ponto importante que é assim, a Andressa fala que está estudando sobre o tema e que ainda precisa conhecer, e todos nós precisamos conhecer, por quê? Porque na família começam os problemas. Os problemas de preconceito, de discriminação, de capacitismo começam na família. Da família vai para a escola. As escolas, na sua maioria, estão despreparadas. As grandes escolas aqui de Porto Alegre, por exemplo, não sei, Rafael, como funciona no Vale dos Sinos, mas aqui na grande Porto Alegre, as grandes escolas que se dizem inclusivas, as mais caras, as mais elitizadas, dizem na tua cara que elas não querem alunos com autismo. Obviamente que hoje a gente tem lei que mitiga mais esse comportamento e torna crime esse tipo de atitude. Mas, de qualquer maneira, isso é transferido para o mercado de trabalho. Muitas vezes as pessoas com deficiência, agora falando especificamente das pessoas com deficiência, se formam a trancos e barrancos na escola. E aí são jogadas ao mercado de trabalho. Ora, se a gente vai com esta mentalidade que a Andressa disse, com esse despreparo e com um mindset, uma mentalidade totalmente atrasada em relação a isso, obviamente o mercado de trabalho será um momento, um espaço, um campo fértil para que venha surgir situações de preconceito, discriminação, e até por isso que a própria NR1, Andressa, se dedica à questão dos riscos psicossociais, porque o assédio moral e o assédio sexual, bullying, qualquer outro tipo de violência, pode gerar uma potencialização, em relação a isso. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu preciso dizer que a Andressa falou que gostaria de estudar mais o tema e que aprende comigo, talvez muito mais porque eu sou o pai de autistas. E por ser pai de 2 crianças autistas, é que realmente, principalmente pós-diagnóstico, eu consegui mudar minha cabeça, porque talvez antes disso eu também tinha um pensamento um tanto quanto pequeno, fechado em relação a isso. Vamos lá, Andressa, olha só o que tu falou. Tem a lei de cotas, a gente tem Estatuto da Pessoa com Deficiência, falando sobre mercado de trabalho. A gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem não leu o Estatuto da Pessoa com Deficiência é extremamente robusto, tem várias normas. Tem a lei que protege as pessoas do espectro autista e que também prevê um incentivo para a inserção no mercado de trabalho. A gente tem a própria Constituição, que é a pedra de toque, é a pedra fundamental a respeito da dignidade e da igualdade, mas aí nós vamos para as estatísticas. E nas estatísticas, a gente mostra o alto índice de bullying, assédio moral, assédio sexual e um grande número de pessoas negras, trans, pessoas transgêneros, pessoas com outro tipo de orientação sexual que não a hétero, e pessoas com deficiência são excluídas do mercado de trabalho, assim como as mulheres. O que se justifica? Se a gente tem uma gama de legislação que protege as pessoas vulneráveis ou as minorias, por que nós continuamos falando sobre esse tema? Tá? E aí, na verdade, quando a gente chega a isso, a gente descobre que a razão disso, por que a gente está falando de novo desse tema, é porque, na verdade, toda essa construção normativa que nós temos não tem efetividade. Aliás, isso acontece muito no direito do trabalho. De qualquer maneira, né, Andressa, a gente não tem aqui adoção de políticas públicas que capacitem, e acho até que a palavra não é mais capacitem, mas qualifiquem e preparem pessoas diversas, preparação na seleção, no recrutamento, no contrato de trabalho, e como manter esse contrato de trabalho. Eu acho que esse é o grande problema e essa é a grande dificuldade. E aí foi o que a Andressa disse, né?
Essa inefetividade obriga o Ministério do Trabalho, o Ministério Público e o próprio Judiciário a tentarem aumentar a régua. Embora aqui uma crítica ao Judiciário na questão de aumentar a régua. As indenizações, do ponto de vista reparatório, já que a gente não tem o sistema do punitive damages, como não é para punir, é para reparar, as indenizações são ridículas. As indenizações deferidas pela Justiça do Trabalho são ridículas e não conseguem alcançar o seu escopo pedagógico. De qualquer maneira, é por isso que nós temos ações civis públicas buscando dano moral coletivo, aí sim a coisa complica. Nós temos o Ministério do Trabalho atuando com vários autos de infração quando verifica que eu não tenho a contratação de pessoas com deficiência, por exemplo, né? E isso vai aumentar cada vez mais, eu tenho certeza disso, Andressa, por causa dessa inefetividade. E aí, se a gente pensar, a pessoa trans, eu lá no escritório, todos sabem, eu defendo empresa, em um ano eu estou com uma terceira reclamatória de uma pessoa que alega que não tinha banheiro para frequentar, porque era uma pessoa trans. Os homens não aceitavam ela no banheiro e as mulheres não aceitavam no banheiro. E essa pessoa trans vai aonde ao banheiro? Vai aonde? Espera a jornada terminar para ir para casa, para fazer as suas necessidades. Então, assim, esse tipo de situação cada vez mais ocorre, está cada vez mais costumeiro, corriqueiro, encarar essas situações no dia a dia. Então, eu acho que esse tema da diversidade e inclusão, ele por isso que mereceu uma disciplina no mestrado, e daqui a pouco, talvez, vai passar, Andressa, a ser um mantra para recursos humanos, por exemplo, para administração ou gestão, que vai ter que ter um contato melhor com isso, né? Porque eu até comentava, o Rafael estava lá na palestra que participei em São Leopoldo, a convite da querida Karine lá do professor Guilherme na sexta-feira, lá do evento do Citraprev, e falei de NR1. E eu disse, a grande questão que nós temos é os problemas que tem recursos humanos que de humanos não tem nada. E aí o problema começa ali. E às vezes, Andressa, vou te passar a palavra, dentro das relações de trabalho, pequenos ajustes podem gerar uma grande diversidade, um respeito à diversidade, uma grande inclusão. Mas vamos falar sobre inclusão. Podem gerar grandes inclusões. Por quê? Porque agora eu vou falar especialmente das pessoas com deficiência. Às vezes, pequenas conquistas que para pessoas ditas normais, as pessoas típicas que não têm problema, o que é impossível porque todos têm, essas pessoas, pequenas coisas que elas fazem é uma grande conquista, Andressa. E aqui está falando um pai de autista. O que talvez uma criança de 13 anos que não esteja no transtorno do espectro consiga fazer, o meu filho vai demorar talvez 2 ou 3 anos para fazer, mas ele vai fazer. E eu vou comemorar essa pequena coisa que daqui a pouco simplesmente não tem razão para muitas pessoas, né? Então, Andressa, eu acho que esse tipo de, vamos dizer, de convívio e essa mentalidade, ela tem que ser exportada para o trabalho. O que tu acha sobre isso? Não, perfeito. E aí, tu falou de pequenas coisas, eu vou voltar pro assunto capacitação, não só das pessoas típicas e atípicas, né, que tu citou, acho que essa é a colocação perfeita. Eu vou falar pro pessoal que nos acompanha, acho que eu já te contei essa história, uma vez dando aula, 75 alunos na sala de aula, e aí, enfim, pensem numa sala de aula borbulhando de gente, uma menina veio até mim e falou que era autista, e que o barulho incomodava, e que as luzes incomodavam. O que eu podia fazer para ajudá-la? Imagine eu, com 75 alunos na minha frente, o que eu pensei em fazer? Bom, vamos apagar as luzes de um lado, quem se sentir incomodado vai para um lado, até porque eu não queria expor ela. E aí, ela vai para o lado, na outra semana, um monte de gente vai para o lado da luz apagada e outros vieram me dizer que além do barulho, que eu não podia controlar, em razão da quantidade de alunos que tinham dentro da sala, a luz incomodava. Então, eu acho que, assim, a gente que é professor passa por tantas capacitações no início do semestre, capacitações necessárias, e essa é uma capacitação que eu nunca passei. Eu simplesmente fui humana e falei, vou apagar a luz porque eu quero. Não expliquei para ninguém, vou apagar a luz porque ela se sentia melhor assim.
E aí, durante todo o semestre, ela não faltou mais. E eu vi que ela faltava várias vezes, claro, o barulho e também as luzes, porque eram muito fortes. Então, me parece que não é só a ideia dos escritórios, que a gente vai batendo forte na ideia, mas o ensino superior como um todo. E aí, claro, todos sabem que eu leciono na RIT, e tem um colégio do lado que trata muito essa ideia de inclusão. E muitos alunos depois vão para a RIT e a gente percebe que eles só falam, e vários já me relataram, que sentem a vontade para alguns profs. Não são só todos os profs que aceitam esse tipo de colocação. Muitos, e sei de pares mesmo, que falam, olha, sinto muito, vai fazer a prova em outro lugar. E eu acho que essa não é a mentalidade. Eu acho que é a ideia de incluir, efetivamente, ou senta do meu lado. Cansei de falar, senta aqui do meu lado. E eu vejo muito isso falar em aula também, todos na mesma página. Eu acho que isso é importante também, porque nem todos estão na mesma página e alguns colegas não sabem de que forma incluir. Então, a capacitação começa não só pelas pessoas que inevitavelmente passam por isso, aí o teu exemplo, né, que é pai, enfim, tem na família, mas as pessoas próximas também, de pensar um pouco, e não com a ideia de pena. Eu acho que é muito importante isso também, né? Eu vi no teu artigo falando, não é pena, é trazer isso como uma questão social. E aí, claro, as políticas públicas trazem isso muito forte. O problema é que no Brasil é trancos e barrancos uma política pública que muitas vezes não funciona, e a gente sabe que as empresas se preocupam, muitas vezes, em cumprir por causa da multa, e não por efetivamente ter um cunho social. E aí eu estava ouvindo um podcast muito, muito bom, que falava que talvez as estruturas das escolas e também do ensino superior tem que mudar. E aí, trazendo o que tu falou, a ideia de cada um tem o seu tempo e a gente não tem que se preocupar com o cumprimento da disciplina, mas a pessoa entender o que aquela disciplina tinha para trazer, e aí no seu modo, do seu jeito, da sua forma, enfim. É como tu disse, existe um mundo acerca da questão, um mundo à parte sobre educação inclusiva, que é outro ponto que eu tenho estudado e efetivamente é um mundo à parte. Claro que isso, de alguma forma, deságua nas relações de trabalho. Não tenho dúvida disso, Andressa, exatamente pelo fato de que as pessoas têm a sua formação, seja educacional, pedagógica, mas também de caráter dentro da escola e não só na família. E aí, quando tu passa disso para a universidade, depois é jogado ao mercado de trabalho, e eu digo jogado pelo fato de que a teoria e a prática têm muita diferença, a gente então se depara com essas situações. Bom, primeiro dizer que quando a Andressa falou aqui da Ritter, que fica numa escola que é muito inclusiva, eu tenho o prazer de dizer que a minha filha estuda nessa escola. Eu não sabia se eu podia dizer. Exatamente, sem problema nenhum, na Escola João 23, que é uma escola que efetivamente se dedica a isso. Obviamente que existem desafios a serem cumpridos permanentemente, mas é uma escola que está aberta a isso e que tem tentado cumprir a ideia da inclusão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que também queria trazer para vocês é que eu, como professor universitário, eu tenho alertado, eu tenho tido, inclusive, a oportunidade de falar para os professores do curso de Direito na PUC, trocado ideias, e vejo que muitos dizem, Maurício, eu estou aprendendo contigo. Eu disse, não, eu não ensino ninguém, mas eu transmito experiências. Por quê? Exatamente pelo fato, a Andressa faz estágio comigo e sabe, cada ano nós temos, cada semestre aumenta o número de alunos autistas em sala de aula. E a gente precisa fazer essas coisas de fazer uma prova diferente, fazer uma letra diferente. Quando eu estou falando de autista, eu estou falando de pessoas, eu não estou falando só de autistas, porque o transtorno ele tem uma abrangência muito grande de comorbidades, mas pode existir, por exemplo, autistas com bipolaridade, autistas com TDAH, autistas com TOD, e também pode ter pessoas que só têm essa comorbidade, ou só, né, modo de dizer, mas não estão no transtorno, mas elas também precisam de um cuidado. Elas também precisam. Por isso que eu coloco na diversidade. Às vezes, quando eu vou falar sobre esse tema, as pessoas um pouco se assustam, achando que inclusão é só para pessoas com deficiência, é só para trans. Não, é para mulheres também. Não, é para pessoas com TDAH, é para pessoas com bipolaridade, é pessoas que têm crise, como nós todos, de alguma forma, temos. Aí, dentro disso, Andressa, se a gente falar em mercado de trabalho, o grande questionamento que eu faço para todos que nos assistem aqui é:
como nós tratamos internamente. Esse movimento é de dentro para fora. Como nos nossos locais de trabalho nós tratamos internamente isso? Porque nas relações de trabalho, aqui eu falei dos alunos, mas e dos colegas de trabalho? Como imaginar um ambiente diverso? Né? Eu até tenho uns tópicos aqui de uma das palestras que eu faço, que eu coloquei assim. Primeira coisa é deixar de lado o pensamento de que tudo é mimimi ou frescura. Já falamos sobre isso. Isso é uma frescura, eu tenho que colocar uma menina num ambiente mais silencioso, se todo mundo trabalha aqui no meu tempo é assim. Essa frase acabou. O meu tempo é assim, isso não tem mais espaço. Entender que não basta a previsão constitucional da igualdade, mas também temos que ter a equidade. E aqui eu preciso lembrar a todos do que é o princípio da equidade. Tá? Vou dar o exemplo universal. Eu vou dar o exemplo que a gente encontra em qualquer cartilha. Tem um jogo de futebol ocorrendo, e aí, Andressa, tem o muro, certo? O que acontece? Vem uma pessoa de 1,80 m, consegue enxergar. Não consegue enxergar. Pessoa de 1,71 m, meu caso, menos ainda. E aí uma pessoa de 1,50 m, não consegue enxergar. Aí o que fazem? Dão uma caixa de madeira para cada um. Igual, mesma estrutura, mesma altura. O homem de 1,80 m vai ficar com o muro no peito. Eu, Maurício, vou ficar com o muro no pescoço. E o de 1,50 m vai enxergar o muro. Não vai enxergar. Eu promovi igualdade, mas não tem equidade. O que seria a equidade? O de 1,80 m ganhar a caixa para ficar aqui, eu de 1,70 m ganhar a caixa para ficar no mesmo tamanho, e a caixa do de 1,50 m ser muito maior, para que ele consiga enxergar. E aí hoje a gente ainda encontra uma quarta via, que é a ideia da inclusão e da equidade universal. E qual é a equidade universal? Destrói o muro e bota uma tela. Então, assim, nós nos engatinhamos para isso. E aqui é diferente, e não é diferente nas relações de trabalho. Tu falaste, Andressa, do capacitismo. Capacitismo é o uso e comportamento de linguagens que promovem, de alguma maneira, ressaltam a capacidade da pessoa, ressaltam o problema que a pessoa apresenta e não necessariamente, e até está errado falar em problema, mas assim, eu primeiro ressalto as dificuldades e as limitações do que a minha capacidade. Então, se eu vejo uma pessoa sem um braço, eu digo assim, como é que ele vai fazer esse negócio? Não, isso é capacitismo. Né? E a linguagem colabora para isso. Por isso que eu volto ao treinador do Internacional. A frase foi infeliz porque nesse momento ele torna homem, menino e menina em termos de capacidades diferentes. Ele não quis fazer. Ele não quis. Mas não é mimimi dizer que a frase foi infeliz. Tanto que depois ele colocou uma nota, aquelas notas que se coloca pro forma, no Instagram, se desculpando, dizendo que foi infeliz. Está escrito, eu fui infeliz na minha manifestação. Foi, ok, não precisa gerar polêmica, mas que sirva de aprendizado e não de mera desculpa do treinador. Que é isso que eu estou dizendo. Outra coisa, Andressa, palavras que nós usamos com os nossos colegas no dia a dia. Andressa, eu estou sem braço. Hoje eu estou com muita coisa, eu estou sem braço. Não, eu posso ter um colega sem braço. Hoje eu estou no meu dia... Eu até listei aqui, ó. Deixar de empregar expressões depreciativas e apelidos preconceituosos. Vamos falar ali. Burro, debilóide, retardado, bichona, viado. Dei uma de João sem braço. Hoje eu estou sem braço. Pessoas que dizem, hoje eu estou que eu pareço um autista. Aquele cara não é normal. Ela é especial. Ela é meio estranha. A pior coisa que nós podemos fazer, tanto na nossa vida social como na do trabalho, aquela guria tem algum problema. Não, aquela guria é especial. Ela não é especial. Ela tem dificuldades e barreiras que nós temos a responsabilidade de ajudar. Vou pegar outra lista aqui, Andressa, que eu tenho de coisas. Fala lá com aquela sapatão, aquela machorra da contabilidade. Muita gente fala isso. Olha o manco. Fala que tu tá vesgo? Tu tá cego? Tu parece surdo. Nem se fala mais cego e surdo.
Essas palavras não se falam. Mesmo que as pessoas tenham realmente essa deficiência, não se chama mais de cego e surdo. Aquela lá parece um travesti. Fala com o gordinho do almoxarifado. Aquele negrão. É sempre aquele negrão. Mangolão, anãozinho, não se chama anão, não se fala anão. Ele é doentinho e tem problema. Hoje meu TDAH está altíssimo. Quem já não ouviu essa frase dentro do trabalho? Hoje meu TDAH está demais. Não. E a frase para mim, que como pai, é a que mais machuca. Ela é autista, mas até que ela sabe falar bem. Ele é autista, mas ele sabe fazer o relatório. Tu vê, ele não enxerga de um olho, mas até que ele manda bem. Essas situações, cada vez mais, elas nos levam a um ambiente desinclusivo. Estou sendo neologista aqui. Tá? Inclusive a Luciana colocou aqui, que faz 15 anos que convive com diagnóstico de TEA e que ainda comete deslizes. Todos nós, Luciana, cometemos. O que nós temos é que olhar para dentro e não cometer mais. Essa do João sem braço eu cometi há 2 semanas. Com uma colega do escritório, minha sócia em São Paulo, que me mandou uma mensagem perguntando se eu podia atender um cliente estrangeiro. Eu falei que não ia ter tempo e que eu estava sem braço. Na hora eu disse para ela, me desculpa, eu estou sendo um idiota aqui. Eu não deveria ter falado isso. E ela compreendeu perfeitamente, Luciana, porque ela tem uma menina com deficiência. Então, a gente, e eu faço parte da coordenação do projeto de inclusão e diversidade no escritório. Agora, é importante dizer, né, que esses deslizes, eles podem ser evitados. E aí, de novo, quando eu falo daquilo assim, mas qual é o problema falar isso? Primeiro, tu dissemina o preconceito, porque tu vai incutindo essas ideias nos outros colegas. E segundo, e se eu, Luciana, estou trabalhando do teu lado, tenho 2 filhos autistas e tu diz, hoje não dá, eu pareço um autista. Será que eu não só tenho direito, mas será que eu também não vou me ofender? Porque realmente as pessoas não sabem o que é o dia a dia de uma criança autista. E quanto esforço eu fiz para estar ali ao lado da Luciana, e a Luciana vem banalizar essa expressão. Assim como eu falei do sem braço, e talvez seja uma barreira muito grande para alguém que não tem um braço trabalhar em determinado local. Então, eu acho que o grande desafio nas relações de trabalho no primeiro momento é não enxergar as dificuldades e as barreiras, mas a capacidade de cada um. Andressa, quem já não falou esse monte de coisa? Horrores, sem querer. E eu, inclusive, estou me policiando graças ao senhor, doutor Maurício. Por muito ver em sala de aula, não vou mais falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, sabe o que muito me espanta, e eu voltando ao que eu falei no início, é que ainda existe muito preconceito e falta de cultura, quando, na verdade, o nosso ordenamento chama para o trabalho as pessoas, porque o decreto 3048, a 8213, que são legislações previdenciárias, direito previdenciário sabe disso, é um fomento a todas as relações de trabalho. Eu falava até sobre isso com o Ricardo na sexta, ele falou, é inacreditável, a gente tem que fazer live, a gente tem que fazer curso para capacitar as pessoas, quando o nosso ordenamento diz o seguinte, olha só, as pessoas vão trabalhar, todo mundo tem direito de trabalhar, porque é direito fundamental social, e aí andando lado a lado com a Previdência, toda aquela ideia. E é brilhante a ideia que no próprio BPC, em sendo pessoa que recebe o BPC, para quem não sabe o que é BPC, é o antigo LOAS, que altera o nome, ele fala que a pessoa que recebe o BPC e vem para o mercado de trabalho ainda pode receber uma parte, fomentando, mesmo a pessoa que tida como deficiência, pode receber. Então, o ordenamento jurídico chama ao trabalho e, na contramão, vários RHs discriminando. E aí o processo seletivo discrimina quando, na verdade, o governo brasileiro fala trabalhe, incluam todas as pessoas. É surreal. A gente vê esse tipo de coisa e o processo seletivo vem muito forte nisso, né? Vários processos seletivos que a gente, como advogado, muitas vezes, que tem que falar com as empresas, fala, vocês por acaso estão incluindo? Como é que funciona? Não tem quem faça o mínimo de diagnóstico no processo seletivo. Exatamente, tem o auxílio inclusão
da lei que fala exatamente isso. A Luciana fala também. E aí a gente clica em sala de aula e aí os processos seletivos esquecem de trazer esse cuidado. E vem muito do que foi citado no artigo, né? A ideia das pessoas efetivamente incluírem a empatia, de observar e ver com olhos de quem está efetivamente tentando entender. Acho que é nessa linha. Né, seguindo essa linha que tu disseste, Andressa, eu sempre penso e faço um desafio de como nas relações de trabalho tu pode tentar fazer algumas modificações e lidar com isso. Concordo contigo, começa desde a seleção, aonde, ao invés de discriminar, se eu contratar uma pessoa com deficiência, por exemplo, eu tenho que saber efetivamente quais são as necessidades dela. E eu preciso falar sobre isso. Eu preciso perguntar sobre isso. Então, a primeira coisa que, assim, eu também já no escritório, em alguns eventos internos, eu já questionei para o pessoal, principalmente para a gurizada, para o pessoal novo. Estagiários e advogados jovens. Eu perguntei o seguinte: e se vocês tiverem um advogado autista trabalhando do lado de vocês? Ele pode ter uma questão do barulho, ele pode ter uma questão da iluminação, mas mais, para se organizar, ele vai levantar 10, 15, 20 vezes ao dia durante o turno. E aí, qual é o primeiro pré-julgamento que se faz? Aquele cara não para na cadeira, está sempre saindo, está sempre dando migué para trabalhar, está sempre enganando. Esse é o primeiro pensamento. Segundo, posso ter pessoas que vão ter crises. E aqui eu não estou falando só de autistas. Crises de síndrome do pânico, próprio burnout, as pessoas têm crises. E aí a primeira coisa que se fala, lá, tá dando fiasco. O guria tá cheio de problema e vem aqui pro trabalho dar fiasco. Tem que saber separar. Será que a gente consegue efetivamente separar? Esse é um ponto. Eu também penso em relação a espaços destinados às pessoas diversas, e aqui quando eu falo isso em relação aos banheiros. Eu acho que cada vez mais nós temos que nos estruturar, e eu dou com muita tranquilidade o exemplo lá do escritório. Junto com a nossa gerente, eu venho encabeçando desde julho um movimento para que a gente mexa nos nossos banheiros. Porque, Andressa, tu conheces lá o escritório e sabes bem, nós temos locais em que o cadeirante não consegue acessar. E aqui está um outro ponto de inclusão. Nós vamos fazer uma obra significativa para que as pessoas, os cadeirantes, possam entrar e possam utilizar um banheiro específico para eles. Mas aí entra aqui o outro ponto, que é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia, né? Por que muitos dizem assim, eu não vou fazer uma bancada para uma pessoa com nanismo? Eu não tenho nenhum anão trabalhando na empresa. Eu não vou fazer, para que eu vou colocar as identificações das salas de reunião em braille se eu não tenho nenhum deficiente visual, ou como falo, nenhum cego? Para que eu vou colocar uma sala específica se eu não tenho ninguém que se importe com barulho? É a mesma coisa quando se estaciona numa vaga destinada a pessoas com deficiência. Não, ou idosos, ou gestantes. Mas não, elas não estão vindo aqui, olha, não tem ninguém, está sempre vazio. Sim, está sempre vazio. Mas a ideia da inclusão é esperar que isso seja preenchido. Essa é a questão. Então, assim, as pessoas também, tu falaste isso, Andressa, as pessoas diversas, elas não querem que as pessoas tenham pena. Elas não querem caridade. Elas não querem ser tratadas de uma forma especial porque elas se enquadram nessa classificação. Elas querem apenas ter direito igual aos outros. A adaptação dos ambientes, eu acho que é uma coisa importante. O recrutamento e seleção humanizado, que eu acho que é um ponto importante. E eu acho, Andressa, que uma das coisas que não se consegue efetividade é que muitas pessoas fazem, na verdade, integração e não inclusão. Aliás, é o que muito faz as escolas. E eu vou te dizer que eu fico bastante incomodado e reconheço que às vezes sou até grosseiro com algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim: mas tu sabe aonde o meu filho estuda? Tem um menino autista em sala de aula. E ele é querido.
E a minha filha fala com ele. E, não, a nossa escola lá é inclusiva. Tu acha que ela é inclusiva por isso? Eu já começo assim. Já começa errado que tem um aluno autista. Deveria ter 2, 3, 4. Agora as escolas estão limitando a 3. Então, assim, esse tipo de assunto, a depender da abordagem, às vezes eu evito, porque eu me torno grosseiro e acabo despertando um monstro que é melhor deixar quieto, dormindo. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa trabalhar com essas questões, a gente tem que entender a ignorância das pessoas, e quando eu estou falando de ignorância, eu não estou dizendo do ponto de vista da falta de educação, estou falando da falta de desconhecimento. É a ignorância porque ignora o que é esse mundo. E aí eu até, acho que o Rafael vai lembrar que eu falei sexta-feira, que em se tratando de NR1, o raciocínio é o mesmo, é a mesma coisa. Enquanto as empresas não olharem para esse tratamento dos riscos psicossociais, independentemente se tem nexo causal ou não com o trabalho, não decorre do trabalho, mas que aquela pessoa que tem uma dificuldade que é diferente, eu posso criar um ambiente, seja para que não agrave, seja para que ela possa trabalhar, aí realmente a NR1 vai continuar sendo linha de portaria, ali vai ser uma figura normativa, mas que não vai ter efetividade. Acho que essa é a grande dificuldade. E até, André, você comentar com todos aqui que a nossa ideia não, né? Já está confirmado que um dos cursos que a gente vai fazer de verão é sobre isso, né? Sobre diversidade e inclusão nas relações de trabalho. Sim. E só para agregar a NR1, além da NR1, tem a ODS número 10, que fala de inclusão também, pensando no Brasil, dentro não só de uma bolha, mas pensando numa questão global, o Brasil, de fato, falando de futuro do trabalho, das relações e tendo relações sustentáveis, o ODS número 10 fala de trazer à tona tudo isso e incluir, não ficar só, não adianta ter decreto, ter lei, ter norma regulamentadora, até a BNT fala sobre isso, as pessoas não gostam da BNT, não é só sobre questões doutrinárias, também traz isso, e fala de tudo que tem que ter em empresas e também para fins de organização. Então é bem importante, a gente vai abordar isso no curso. E até, Andressa, a ODS, para mim, ainda está no campo está no mesmo patamar do compliance da ESG. É só muito bonito no papel. Está muito bonito na política, é ótimo ler, a gente se empolga, o problema todo é efetividade, é o que a gente fala aqui, é tu conseguir construir maneiras, tu construir condições para, e eu não estou falando nem em aplicar, eu vou direto ao verbo efetivar, que a gente tenha concretude em medidas como as que eu falei aqui, e que vai te levar muito tempo. E talvez eu, muito provavelmente, não a minha geração, eu já com 50 anos, eu não vou testemunhar, talvez, a inexistência disso, mas eu creio que os meus filhos, ou os filhos dos meus filhos, se assim tiverem, talvez, Andressa, olhem e digam assim, que isso seja uma página na história. Olha e diz assim, olha só, lá em 2025, as pessoas falavam em inclusão, que absurdo, que coisa antiga, e tomara que seja assim, né? Tomara que isso seja, né? Mas acho que nas relações de trabalho, e eu sempre comento, a gente fica mais tempo no trabalho do que com a família. Então, não, eu não sou hipócrita, eu não gosto de dizer aquilo, nós no nosso trabalho somos uma família. Não, nada disso. Eu não gosto nem daquela história de colaborador. Tá? Eu acho para muitos uma hipocrisia desgraçada. Não, porque nosso colaborador vai lá e não deixa o cara nem sair um dia para levar o filho no médico. O cara atrasa. Então, assim, sinceramente, isso para mim não é colaborador. Chama de empregado que tu está fazendo corretamente. Por quê? Porque ele é sujeito de direitos e sujeito de obrigações. Chama de empregado. Né? Colaborador, integrante, sinceramente, para mim, isso é conversa para boi dormir. Minha opinião. Está falando aqui Maurício, não sócio do Tozinho nem professor. Me responsabilizo pelo que falar. Mas a questão é que eu não concordo, respeito as opiniões contrárias, mas não é isso que vai criar um ambiente diverso. Não é isso. Eu acho até, se vocês forem pensar, eu sou da época, né,
que não sei se isso tem, mas o Zafari criou uma coisa que era importante, não sei se vocês lembram aqui. E eu faz tempo que não vou ao Zafari, mas o Zafari tinha os caixas e os empregados se chamavam de mano e mana. E eu acho isso interessante até para criar um ambiente mais diverso. E o Zafari, querendo ou não, e eu não advogo para o Zafari, não conheço a realidade do Zafari, estou falando como consumidor. Foi o primeiro supermercado em que teve caixas com síndrome de Down. Então, e isso, para as pessoas, muitas vezes, é uma barreira. É uma coisa assim, meu Deus, mas hoje, cada vez mais não se preocupa com isso. Tu vê aquela pessoa ali, ela pode estar com um cordão de girassol, ela pode estar com um cordão aquele de quebra-cabeça colorido, indicando que é autista, e ela tem a capacidade de fazer e ela está trabalhando, e que bom que ela está trabalhando. Né? Aqui no Assum, aqui no Belém Novo, aqui na Juca Batista, no Assum aqui a gente tem 2 pessoas com deficiência, e as 2 usam o cordão de girassol, e um deles é autista. E eles fazem o trabalho deles, e às vezes pode a pessoa passar, olhar e dizer assim, o cara passou por mim e não olhou para minha cara. Ele passa por mim, o cumprimento, ele não me responde. Sim, e isso acontece a mesma coisa com meu filho. Para eu conseguir travar um diálogo com meu filho, para que ele olhe nos meus olhos, eu tenho que insistir muito. Então, essa compreensão vai ter que migrar para as relações de trabalho. Mas para migrar, vai demorar muito tempo. De novo, Andressa, hoje só olhando os comentários do pronunciamento sobre a crítica que muitas rádios estavam fazendo sobre o pronunciamento do treinador do Inter, a maioria dizia que era mimimi. A maioria dizendo que isso aí era bobagem e já puxava política partidária. Então, assim, infelizmente mostra que nós estamos engatinhando. Muito bem, acho que estamos nos caminhando para o fim, e aí já fica o convite para o pessoal para conhecer o curso, e a gente vai falar bastante sobre isso, né, Maurício? Também avisar aos navegantes que acompanham, alguns entraram, que saíram, mas também que daqui a um tempo as nossas lives vão ficar só lá no YouTube. Então, para quem não conhece, eu acho que o Diogo já colocou aí o link, eu vou pedir para ele colocar de novo para o pessoal, porque isso vira material acadêmico. Ao longo da nossa live, a gente foi falando de várias normas regulamentadoras, muita lei, muita coisa importante. E fica o convite também, né, Maurício, para o pessoal conhecer os nossos projetos, as coisas que a gente quer trazer de diferente, porque tem coisas que foram faladas aqui e preocupações que não tem na faculdade, tampouco na escola, muito menos em locais de conversa. Acho que foi feito vários cortes cirúrgicos aqui que merecem aprofundamento, e a Carolzinha pedindo também. Carol, é Góis e Munaro mesmo, tá lá. No YouTube, as nossas lives também, e a gente traz sempre, temos um compromisso de todo mês trazer um ponto, um assunto importante. Também deixamos o convite para novas proposituras, para alguns assuntos também, que o pessoal queira que a gente comente. Acho que é bacana, a gente sempre tem interação. Não baixamos de 10 ouvintes, o que mostra que estamos no caminho certo. Te agradeço a parceria novamente, Maurício. Não sei se queres falar mais alguma coisa. Agradeço também a oportunidade, a tua parceria, Andressa. Agradeço a todos que estiveram aqui. E é como eu sempre falo, agora falando especificamente desse tema, 10, 11, 12, 8, 9 pessoas, são 9 sementes que vão ser espalhadas. E elas vão, com certeza, tocar outras pessoas nas conversas, nos bate-papos, na forma de pensar. Então, isso realmente é o nosso objetivo. Eu acho que, antes de analisar o tema, especificamente à luz do direito do trabalho, eu acho que a gente está cumprindo uma missão aqui, Andressa, que é exatamente fazer o nosso papel como cidadão. E essa é a questão. E eu termino dizendo isso. A questão é que nós temos que entender, nós não podemos só obrigar o empregador a promover a inclusão. É um sistema de solidariedade. Aquela solidariedade lá, mecânica, aquela solidariedade do Durkheim. A solidariedade aonde a gente pensa que o empregado também tem seu papel no mundo e também depende dele que ele também seja inclusivo, que ele também pratique esses atos que possam favorecer
a concretização da inclusão. Não dá para pensar, Andressa, que só cabe ao empregador. Claro, cabe a ele. Claro, ele é o dono do empreendimento, ele gera o empreendimento, ele tem condições de implantar isso. Mas, efetivamente, também é o empregado que precisa isso. Então, precisa dessa reeducação, ou dessa própria educação. Muitas pessoas não compreendem o tema para a gente poder realmente falar em diversidade e inclusão. Obrigadão a todos pela participação. Valeu, Andressa. Obrigadão mais uma vez. Pessoal. Até mais. Bom domingo a todos. Valeu.